E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde neste sabadão ensolarado, muito quente aqui no Rio de Janeiro. Sabadão, né? Sabadão, dia 25 de janeiro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro, 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Olha, neste conteúdo de agora, por isso que eu falo. Quem me acompanha, cara, muitas coisas aqui no canal saem antes do que vários outros lugares. Eu conversei com vocês aqui essa semana toda de que os técnicos que o Botafogo procuravam eram técnicos renomados, técnicos respeitados lá fora. Se o John Textor vai conseguir trazer ou não, não sei. Mas estamos aí na reta final. O Botafogo tem 3 nomes, né? O Rafa Benítez, o espanhol, treinador do Liverpool, do Real Madrid. Temos também o Tata Martino, argentino, treinador do Barcelona, da seleção argentina. E, claro, tem o Vasco Matos, o português do Santa Clara, correndo por fora. É o que eu falo, gente. Aqui eu sempre vou trabalhar com a verdade e eu nunca vou ficar com essa palhaçada de aqui é exclusiva, aqui é primeira mão. Eu fiz um vídeo aqui ontem. Na quinta-feira eu fiz uma live aqui no canal falando já sobre isso. Tudo que saiu nessa madrugada, vocês souberam aqui no canal antes. Eu falei, o John Textor está tentando técnicos renomados. Quero conversar com vocês também sobre o Wendel, assinou contrato com o Botafogo. Propostas oficiais, tá bom? Pelo Igor Jesus e pelo Cuiabano. Será que vão sair do Botafogo? Claro, eu vou dar minha opinião, tá? Claro, o Arthur desembarcou. Claro, muitas informações. O Arthur desembarcou também. Quero trazer algumas falas aí do ponta direita do Botafogo. Mas eu vou dar minha opinião também, tá? Quem é a melhor opção para treinador do Botafogo? Rafa Benítez, o Tata Martino ou Vasco Matos? Vamos conversar sobre isso tudo agora. Mas antes, dá aquela moral, gente. De graça, não custa nada. Inscreva-se no canal. A gente tenta fazer um trabalho de qualidade. A gente traz informações exclusivas, sempre para deixar vocês por dentro de tudo. Só que aqui é sem palhaçada. Aqui não tem nada de exclusivo. Eu sou o maior de todos. Aqui é na humildade, resenhando com vocês. Então inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Quiser, puder, vire membro. R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, tá muito calor, tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, mas vamos às informações. Primeiro, o Wendel, reforço do Botafogo, assinou contrato, tá? Até 2029. Então, o Wendel, volante do Zenit da Rússia, chegando no meio do ano, em junho, ele já assinou contrato com o Botafogo até 2029. E o que chama a atenção é a multa rescisória, tá bom? Caso alguma equipe do exterior queira o Wendel, vai ter que pagar R$1.800.000. Lembrando que o Botafogo está comprando o Wendel da equipe do Zenit da Rússia por 20 milhões de euros. O Botafogo vai pagar 124 milhões de reais no Wendel. E é aquilo que eu já estou falando aqui no canal com vocês há bastante tempo também. Eu já começo a perceber o movimento no Botafogo de trazer reforços que talvez fiquem bastante tempo no clube. O Wendel já tem 27 anos de idade, o Arthur já tem 26, lembrando que o Botafogo está pagando no Arthur 60 milhões de reais. Então o próprio Bitelo, se vier para o Botafogo, vai ser uma negociação de 112 milhões de reais. O Bitelo, ele já vai fazer 25 anos de idade, então talvez são jogadores que talvez cheguem para ficar bastante tempo no Botafogo, porque dificilmente o Textor vai conseguir revender esses atletas aí, talvez pelo preço que está pagando. Claro, tudo pode acontecer, o mercado está inflacionado, o mercado está maluco, mas eu já começo a perceber um movimento diferente do Botafogo de trazer reforços que talvez fiquem bastante tempo no Botafogo. Wendel, Arthur e talvez o próprio Bitelo. Olha, já pegando esse gancho, o Arthur, cara, ponta direita do Botafogo, desembarcou na noite de ontem, sexta-feira, no Rio de Janeiro, e ele já deu algumas declarações ali. Deixa eu trazer algumas falas dele aí rapidamente. Ele falou o seguinte, ó: uma honra voltar ao futebol brasileiro, ainda mais no Glorioso. Então, palavras aí do Arthur
ele que estava fazendo a pré-temporada com a equipe do Zenit da Rússia, então ele está apto a jogar com a camisa do Botafogo, provavelmente vai jogar a final no dia 2 de fevereiro contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, já que ele estava fazendo a pré-temporada com o Zenit da Rússia. Então, boa sorte, bem-vindo, ponta direita, Arthur. Olha, deixa eu conversar com vocês agora sobre 2 jogadores e essas aqui são informações importantes. Já tinha falado no canal essa semana e agora está confirmado. O Igor Jesus, ele tem uma proposta oficial, o clube não foi revelado, mas os valores sim. 186 milhões de reais. Então a proposta que o Botafogo tem pelo Igor Jesus é uma proposta de 186 milhões de reais pelo Igor Jesus. Centroavante que é titular, ele não quer sair do Botafogo, ele quer ficar, ele quer jogar a Copa do Mundo de Clubes. O Igor Jesus, cara, ele quer sair no meio do ano. Ele quer sair no meio do ano. Ele quer jogar a Copa do Mundo de Clubes, ele quer continuar sendo convocado para a seleção brasileira. O Igor Jesus, ele quer ficar. Agora, vamos ver se por esses valores aqui, o John Textor vai segurar ele, vai negociar, até porque a gente só tem ele. O Tiquinho Soares foi para o Santos e o Júnior Santos, que fazia a função de centroavante, foi para o Galo. Tem a situação do Arthur Cabral. Saíram informações sobre o Arthur Cabral, centroavante do Benfica, aquele Arthur Cabral que jogou no Ceará. Informações que eu tenho. Nesse momento não tem nada de Arthur Cabral. Informações vindas de Portugal, que o Botafogo estaria negociando com o Arthur Cabral, negociações avançadas. Informação que eu tenho hoje, é o que eu sempre falo, hoje, amanhã eu não sei, informações que eu tenho é que não tem nada de Arthur Cabral por enquanto no Botafogo. Deixa eu conversar com vocês agora sobre a questão do Cuiabano. Também tem uma proposta, o clube não foi revelado. A proposta pelo Cuiabano, lateral esquerdo, 50 milhões de reais. Eu acho pouco. Lembrando que o Botafogo comprou o Cuiabano por 7 milhões de reais da equipe do Grêmio, mas 50 milhões de reais, cara, eu acho pouco. Eu acho o Cuiabano, por ser forte, fisicamente, ele pode ajudar. Claro, tecnicamente não é aquilo tudo, mas eu acho que o Botafogo consegue mais dinheiro no Cuiabano. O Botafogo já está no mercado, atrás de lateral esquerdo, surgiu a possibilidade do Ramon, que jogou no Flamengo, pertence ao Olympiacos da Grécia. Na última temporada jogou pelo Cuiabá, falei sobre ele ontem aqui, dei minha opinião, mas eu acho 50 milhões de reais muito pouco no Cuiabano, então vamos aguardar. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar para o tema principal, técnicos. 2 técnicos conhecidos mundialmente, falei aqui para vocês, e o Vasco Matos correndo por fora. Qual a melhor opção? Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente conversar sobre os técnicos aí que estão na mira do Botafogo. Rafa Benítez, o Tata Martino e o Vasco Matos. Mas antes, peço para vocês aquela moral, compartilhe esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês. Olha, a informação dessa madrugada, aí quando sai no Globoesporte.com, todo mundo acredita, né? Mas eu já tô falando aqui no canal desde quinta-feira que o John Textor, o Botafogo, estava buscando técnicos renomados, conhecidos no futebol mundial, mas não era fácil porque você tem que convencer esses caras a trabalharem no Brasil. E o Globoesporte.com nessa madrugada trouxe a informação de Rafa Benítez, o espanhol, ex-Liverpool, Real Madrid, técnico experiente, está na mira do Botafogo. O outro que está na mira é o Tata Martino, argentino, trabalhou nas seleções da Argentina, do México, treinador do Barcelona e o último trabalho dele foi na MLS. E claro, tem o Vasco Matos, treinador do Santa Clara de Portugal. Esse todo mundo já está ciente do interesse do Botafogo, mas esse está correndo por fora porque os favoritos nesse momento são Rafa Benítez e o Tata Martino, e o Vasco Matos está correndo por fora. Olha, deixa eu dar minha opinião, cara, desses 3 aí, agora nós temos os nomes, a gente pode avaliar. Cara, vamos lá. Primeiro, cara, não dá para fazer uma análise rasa.
Eu sei que muitos torcedores vão pela grife, até mesmo pelo passado sofrido que o Botafogo tem. Pô, a gente já teve Jair Ventura, a gente já teve Chamusca, a gente tem o Rafa Benítez, o Tata Martino, meu Deus, olha o nível que a gente chegou. Para mim isso é uma análise muito rasa. Por quê? Não é porque o cara é europeu, não é porque o cara é estrangeiro, é que ele vai chegar aqui no Brasil e vai sobrar. É verdade? Sim, porque se a gente pegar os técnicos brasileiros, eles podem chegar aqui, podem até sobrar. Só pegar o Arthur Jorge, o Abel Ferreira, esses treinadores aqui, o Vojvoda, sobram no futebol brasileiro porque aqui, cara, é terra de cego. E terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas isso não é o principal da análise de um técnico. Não, porque o Rafa Benítez, veja bem, a vida toda dele foi na Europa. Ele vai chegar aqui no Brasil com conhecimento tático, técnico, vai sobrar no Brasil, porque ele está acostumado com a Europa. Aqui no Brasil ele vai sobrar. Pode acontecer, como não pode acontecer, por outros fatores, e eu vou começar a avaliar um por um nesse momento. Deixa eu falar primeiro sobre o Rafa Benítez. Falando do técnico agora, não do currículo. Se a gente pegar o currículo, gente, é treinador do Liverpool, é treinador do Real Madrid, trabalhou no Newcastle. O último trabalho bom do Rafa Benítez foi no Newcastle, tem uns 8 anos atrás. Se a gente pegar de um tempo para cá, ele não para em lugar nenhum. Ele trabalha no futebol chinês, e assim, não consegue mais ser aquele Rafa Benítez de antes. Por quê? Porque, cara, eu fui dar uma pesquisada, ele é um treinador muito sistemático e ele é muito ruim de vestiário. Então, o Rafa Benítez, o espanhol, claro que ele entende de futebol, claro que ele entende de tática, claro que ele é multicampeão, mas pelo passado dele. Atualmente, a gente tem que avaliar atualmente. Se você pegar aí, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que os jogadores falam que ele é muito ruim de vestiário. Os jogadores que trabalharam com ele é um técnico desagregador, e se você pegar os últimos trabalhos dele, ele não fica um ano no clube. Então esse é o Rafa Benítez que chegaria no Botafogo. Ah, mas é europeu, vai sobrar aqui. Cara, qualquer técnico em qualquer lugar do mundo, se ele não souber lidar com vestiário, ele vai cair, cara. Esses caras são muito exigentes. Se eles pegarem um elenco trabalhador, talvez aceitem bem. Agora, se esse Rafa Benítez, por exemplo, pegar um elenco do Botafogo, não souber lidar com os caras, tratar os jogadores mal, tratar todo mundo mal, cara, vão derrubar ele. Isso não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar do mundo. Se o treinador não souber trabalhar no vestiário, derrubam ele. Então esse é o Rafa Benítez. Se o Textor trouxer ele, vai estar correndo um grande risco, porque dentro do vestiário ele é difícil de lidar, mas é um técnico que, claro, dispensa comentários se a gente pegar o currículo dele. Vamos falar sobre o Tata Martino, argentino. Para mim, esse é o pior de todos, minha opinião. Cara, eu acho ele muito fraco, taticamente, em todos os sentidos. Primeiro, ele é argentino. E eu sou muito fã hoje de técnicos argentinos. Estão em ascensão no futebol. Mas esse aqui, cara, tá ultrapassado. Ele treinou a seleção da Argentina. O Messi fazia o que queria com ele. Ele é o oposto do Rafa Benítez. O Tata Martino, os jogadores, os medalhões, fazem o que querem com ele. Ele é o oposto do Rafa Benítez. O Rafa Benítez já é um cara que bate de frente com os jogadores. O Tata Martino já é um cara que aceita tudo. Quando ele treinava a seleção da Argentina, o Messi fazia o que queria com ele. Depois que ele saiu, a Argentina ganhou uma Copa do Mundo. Ele treinou a seleção mexicana, uma das piores seleções mexicanas dos últimos tempos. Então, assim, cara, ele pegou o Barcelona, ele trabalhou no Barcelona, na época do Neymar. Foram 40 vitórias e apenas 8 derrotas. Mas, tecnicamente, tirando os resultados, tecnicamente, era um dos piores Barcelonas da história. E olha que ele teve Busquets, Xavi, Iniesta, Neymar. Ele botava o Neymar no banco, cara, naquele Barcelona, e tinha o Messi também. Então ele trabalhou num Barcelona recheado de craques, por isso que teve 40 vitórias aqui e 8 derrotas apenas. Mas se a gente pegar aquele Barcelona taticamente, foi um dos piores Barcelonas de todos os tempos. Precisou ele sair para o Barcelona voltar a ganhar títulos, porque ele não ganhou. O Tata Martino, o argentino, ele não ganhou nenhum título no Barcelona com todos esses craques aqui que eu acabei de falar. Para mim é a pior opção de todas. O último trabalho dele foi na MLS,
Não sei se ele foi mandado embora, eu não sei se ele pediu para sair da MLS, o time do Messi, o time do Suárez, o time do Gregory. O Gregory jogava lá, ele já trabalhou com o Gregory, não sei o motivo dele, da saída dele de lá, mas assim, para mim, a pior opção, o Tata Martino. E vamos para o último, que é o Vasco Matos. A gente sabe como é que é a situação desse treinador, é uma aposta, muito cru. Ele trabalha no Santa Clara de Portugal, é o 5º colocado nesse momento no Campeonato Português, com um time muito fraco tecnicamente. É um técnico que arma as boas defesas, mas do meio para frente é uma incógnita. Ninguém sabe como é que vai ser o time do Vasco Matos do meio para frente, porque se a gente pegar a trajetória dele no Santa Clara, são equipes ali que fazem poucos gols, mas também toma poucos gols. Então, cara, desses três, de verdade, eu apostaria no Vasco Matos. Por quê? Porque o Vasco Matos, apesar dele estar cru, mas ele pode amadurecer no Botafogo. E eu tenho certeza que é um cara que vai chegar no Botafogo, vai abraçar os jogadores no vestiário, não vai se achar maior do que o projeto, não vai se achar maior do que o Botafogo e vai fazer um trabalho digno. Eu acredito que o Vasco Matos, apesar de ser muito cru, talvez ainda nem esteja preparado, mas ele pode chegar no Botafogo e fazer um bom trabalho. Cara, ele é o 5º colocado no Campeonato Português com uma equipe fraquíssima. Ele arma muito bem as defesas e tem que ver do meio para frente se ele consegue fazer o time jogar com peças que o Botafogo vai ter interessantes do meio para frente. De todos esses aqui, os 2 dinossauros, deixa eu pegar os nomes aqui, Rafa Benítez e Tata Martino, são 2 dinossauros. É a mesma coisa de Luxemburgo e Felipão. É a mesma coisa. Técnicos vitoriosos por onde passaram, mas ultrapassados. Você quer o Felipão? Você quer o Luxemburgo? O Tata Martino e o Rafa Benítez é a mesma coisa. O Filipão treinou a seleção de Portugal, treinou o Chelsea. O Luxemburgo treinou o Real Madrid. Hoje eles são ultrapassados. E esses 2 dinossauros aqui é a mesma coisa. Então eu não entro nessa. Ah, vai vir para o Brasil, vai sobrar. A gente tem que analisar o que eles são nesse momento. Então desses 3, eu ficaria com o Vasco Matos. Eu acho que ele pode chegar a amadurecer no Botafogo e fazer um excelente trabalho. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus. Bom restinho de sábado, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Amanhã, domingão, tô de volta com o nosso pré-jogo de Botafogo e Bangu pelo Campeonato Carioca, 5ª rodada. Se cuida e fique com Deus. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.